Olá, muito boa noite para você. Hoje é o Dia Mundial do Leite e o Entrevista Coletiva é sobre este produto essencial no nosso dia a dia e que tem Minas Gerais como o maior produtor do país. Para falar sobre o mercado do leite, eu recebo o presidente do Sindicato da Indústria de Laticínios de Minas Gerais, Guilherme Abrantes. Muito boa noite, Guilherme. Boa noite, André. Como vai? Boa noite, Orion. Como vai? Tudo bem? E eu recebo também o presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais, Otávio Maia. Seja bem-vindo, Otávio. Muito boa noite. Boa noite. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Boa noite, André, Orion e Guilherme. Boa noite. Pois é, e ao meu lado, nosso comentarista de política do Grupo Band Minas, Orion Teixeira, que vai me ajudar nessa entrevista. Muito boa noite, Orion. Boa noite, André. Prazer estar com vocês. Eu quero começar essa nossa conversa com um panorama de como é que está a produção de leite em Minas Gerais. Acho que seria interessante o Guilherme começar dando essa visão geral, digamos assim, né, de como é que está a produção aqui em Minas. E acho que o Otávio pode complementar com o apoio que o Emater dá para um setor tão importante no nosso estado, como eu disse, o maior produtor do nosso país. Pode começar, Guilherme. Boa noite, André. Como vai? Tudo bem? Tudo ótimo. Bom, Minas Gerais hoje é o principal produtor de leite do nosso país. Se colocarmos no mundo, Minas Gerais hoje é a 14ª potência em produção. A gente tem uma produção diária em torno de 16 milhões de litros de leite dia, que fecha um número anual na casa de 5,8 bilhões de litros de leite em Minas Gerais. Tá? Nossa produção ela vem se mantendo bem constante, né, nos números de produção e com um crescimento pequeno, né? Eu esperava que tivesse um pouco maior, mas ela está andando em números normais dentro da nossa expectativa. Já a gente aprofunda mais, mas Otávio, como que o Emater entra nisso, né? Porque a gente está falando de um setor fundamental no país, no mundo, mas em Minas Gerais a gente tem uma produção muito representativa, né? Com certeza, André. E lembrando só, né, para quem ainda não conhece, né, a Emater trabalha assistência técnica para o produtor rural com foco nos pequenos produtores, né, na agricultura familiar, que tem realmente uma presença muito grande na produção de leite, né? Tem uma estimativa do censo de 216 mil propriedades produtoras de leite no nosso estado e a gente tem uma média aí que mais de 70% dessas propriedades são da agricultura familiar, que é o foco de atuação da Emater. E a gente atua, eu brinco, né, sempre, que a Emater, tudo que o produtor rural precisa, ele bate à porta da Emater. Seja aquele primeiro cadastro, o CAF, para acesso a políticas públicas, seja, né, o PRONAF, um projeto de crédito, seja o acesso ao PNAE, à venda para mercados institucionais, para merenda escolar. Então, toda essa gama, essa cesta de trabalhos são realizados pela Emater. E, em relacionado especificamente à produção de leite, a gente tem um programa que é o Minas Pecuária, onde a gente trabalha também, junto aos produtores, todo um levantamento de dados, de informações, para trabalhar também a gestão da propriedade, além das boas práticas agropecuárias, para melhorar controle de custos, para aumento de produtividade, com foco, né, no incremento de renda e melhoria da qualidade de vida das famílias. Guilherme, qual que é a razão dessa liderança histórica de Minas Gerais na produção de leite? É a questão tecnológica, da qualidade? Como é que você explica essa liderança? Minas tem na sua alma o leite, né? Então as indústrias, as fazendas principalmente, elas sempre vêm desenvolvendo cada vez mais uma tecnologia para atender a produção de leite. E o microclima ajuda muito a produção nossa de leite, a região, o nosso relevo ajuda muito a nossa produção. Então isso facilita muito a produção. Isso também me chama a atenção, porque se a gente fala de produtos derivados, queijo mineiro é até uma redundância, né? Premiado, né? Premiado, diferentes regiões e é um produto derivado do leite, né? Por quê? Porque Minas Gerais tem um produto tão bom, de tanta excelência e também onde a Emater entra nisso, né? Em que tipo de apoio é possível para aprimorar esse produto, que a gente vê pequenos produtores sendo premiados mundialmente. É a qualidade do nosso leite? É a qualidade do nosso leite. Eu uso dizer o seguinte, hoje o laticínio ele não vive sem o produtor e sem um apoio da Emater. Uhum. Então a gente tem aquela preocupação de a cadeia ser única. Desde o pequeno produtor, aquela preocupação em sustentabilidade desse produtor, um protecionismo desse produtor para que ele se mantenha e cresça no que ele está fazendo, né? Então, não só a indústria, como a Emater, a gente tem aquela preocupação
de estar buscando e ensinando o produtor a produzir melhor. E nisso, lógico, sempre você tem um empreendedor que quer fazer um produto diferente, buscar uma linha diferente de produção. É isso, Otávio. Otávio, como é que é essa assistência que a Emater presta? Porque é preciso ter um trabalho descentralizado, que Minas é um estado continental. Vocês se concentram em alguma região ou a produção ela é pulverizada? Pois é, existe produção de leite em todos os municípios mineiros, né, Guilherme? Então, é uma realidade de uma presença, de uma capilaridade muito grande. E a Emater está presente hoje em 811 dos 853 municípios de Minas Gerais. A gente tem uma organização administrativa, divide o estado em 32 regionais para coordenar esses trabalhos. Mas faz parte, né, da nossa forma de atuação o tratamento especial à cadeia do leite. Né? Foi falado aí pelo André também a questão do queijo, que é uma forma de você também agregar valor a essa produção de leite que é tão importante em Minas e que traz a história, a cultura do mineiro, né, na questão do queijo. Queijos artesanais, de forma em geral, a gente tem o queijo Minas artesanal, que é o queijo do leite cru, feito com pingo, que a gente tem um trabalho na Emater de regularizar, caracterizar regiões que produzem conforme uma característica específica, como acho que é famoso, todos conhecem, região da Canastra, região do Cerro, do Cerrado, de Araxá, acho que todos conhecem, todos acho que apreciam. Sim. E a gente tem esse trabalho, não só de caracterizar, até estava em Guanhães esses dias, que é a região do Cerro, está pleiteando o aumento para outros municípios. Nesse estudo inicial, são 11 municípios que produziam queijo com essas características. E agora outros 4, inclusive Guanhães, estão pleiteando entrar nessa caracterização da região do Cerro para que eles possam formalizar suas queijarias, ser caracterizados como queijo Minas artesanal do Cerro e aí ganham mercados, né? Porque com a regulamentação do queijo, ele consegue acessar outros mercados. Então, ele passa por um processo de inspeção e hoje nós temos leis federais que atende o queijo, uma lei do queijo artesanal, que aquele produto, queijo artesanal, que passa por um processo de inspeção a nível municipal, ele consegue pleitear uma autorização a nível nacional com o selo queijo artesanal, que consegue acessar todo o mercado. E aí eu vou também comentar aqui de um projeto que a gente tem na Emater, que a gente lançou o primeiro marketplace público para vender produtos da agricultura familiar. Então, a gente tem hoje disponível o Educampo, onde a gente tem, entre outros produtos, o queijo, mas cafés, cachaças, doces, artesanato. Então, eu faço parte dessa atuação que eu comento. Vocês têm outro projeto também da questão do patrimônio imaterial. Como é que está? Em que pé está esse projeto? Pois é, a gente está, inclusive, Orião, numa grande expectativa, né? Porque o queijo artesanal, o queijo Minas artesanal, já foi considerado patrimônio imaterial estadual, né, pelo IEFA, o IFAM nacional, então já é um patrimônio nacional. E a gente fez uma articulação coordenada pela Secretaria de Cultura e Turismo com a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o IEFA e a Emater, com um dossiê todo da forma de se produzir o queijo Minas artesanal e pleiteou junto à Unesco esse patrimônio imaterial da humanidade. Então está na expectativa da gente conseguir que promove e valoriza ainda mais esse produto, além de todas as premiações. Já foi comentado pelo André, ganhando prêmios internacionais, né, nossos queijos artesanais. Perfeito. Guilherme, eu estou vendo o Otávio falando sobre essa questão do queijo, a gente vê, né, cachaça, café, o próprio queijo, azeite, produtos, vinho, produtos mineiros que têm tido um salto de qualidade, né, e até vi um especialista uma vez falando, né, questão do queijo, a dificuldade de sensibilizar o produtor. De, às vezes, não vender aquele queijo fresco, que tem uma saída muito grande e acaba fazendo o dinheiro circular muito rápido, mas, às vezes, esperar mais, trabalhar melhor aquele queijo para vender o quilo num valor agregado muito maior, né? Eu queria pegar esse gancho para falar sobre o produtor do leite. Como é que é essa sensibilização para fazer esse produtor produzir com mais qualidade, às vezes ter uma produtividade maior, porque a gente sabe a dificuldade que é, né? Aquela conta para pagar dia a dia, mês a mês, mas às vezes falar, olha, espera um pouco mais, tem uma qualidade maior, existe esse trabalho também? Existe. As indústrias de laticínios, elas têm uma preocupação muito grande com a remuneração ao produtor. Sim. Lógico que são vários fatores que afetam, mas a cada dia mais as indústrias querem remunerar o produtor pela qualidade do leite dele, o que ele está produzindo. Né? Então, a gente está em busca da qualidade, que é a melhor gordura, uma higiene, que é importante que o produtor tenha um cuidado muito grande com o leite. Com leite com qualidade, entrega para a indústria um produto melhor, um produto
com a qualidade melhor e uma rentabilidade melhor na produção. Então, hoje, a indústria tem essa preocupação muito grande com o produtor de leite, que ele aprenda, que ele desenvolva a qualidade, que ele tenha o senso de cuidado, não só na higiene, na hora do manuseio do animal, mas no trato do animal também, para produzir um leite de qualidade. Essa preocupação existe com muita força. Perfeito. Otávio, a respeito do mercado consumidor, qual é o perfil desse mercado consumidor do leite? Minas, com todo esse potencial, consegue exportar? O mundo bebe leite? O mundo bebe leite. A gente falar em exportação, na verdade, hoje, a gente tem uma preocupação muito grande com importações do leite, né? A concorrência, no caso. Exatamente. A gente tem, inclusive, um movimento criado aqui em Minas Gerais, por ser o maior produtor de leite, que é o Minas Grita pelo Leite. Nós fizemos um evento, foi coordenado pelos sindicatos rurais, pela FAENG, a gente do governo do estado, a EMATER, a secretaria, apoiou, onde realmente um dos pleitos era a gente trabalhar realmente uma fiscalização maior sobre essa importação de leite que estava afetando aqui os nossos produtores, que são pequenos. Oi? Tem relação com a tributação? Tem relação porque o leite, às vezes, ocupa um lugar aqui, um leite importado, e nosso leite produzido aqui fica prejudicado. Como nós temos muitos agricultores familiares, pequenos produtores, a nossa preocupação, é claro que nessa questão comercial, o que tem que ser avaliado é se há um dumping, né? Se há uma chegada desse produto importado a preços subsidiados, que realmente vai acabar com a atividade comercial, se é uma competição desleal, né, no ponto de vista econômico, mas a gente preocupa muito com o ponto de vista social também. Os pequenos produtores de leite que não conseguirem atravessar essa crise, eles provavelmente podem deixar a atividade. E aí eles vão viver de quê? Né, se for a principal atividade dele, então nós temos muita preocupação. Então esse movimento juntou mais de 7 mil pessoas no Parque Exposição aqui em Belo Horizonte, pedindo, né, algumas ações políticas públicas para apoiar o setor produtivo. Uma delas, o governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, de pronto atendeu, que é a retirada do regime especial de tributação para aquelas indústrias que importam leite. Então, eles tinham um regime especial, era um diferimento na questão tributária, e isso foi retirado para aqueles que importam leite, para a gente realmente ter uma competição leal e a não prejudicar nossos produtores. Uma outra questão, Guilherme, também aqui em Minas Gerais, é a questão do pedágio. Isso também afeta o produtor que tem que circular para a mesma rodovia, no ir e vir dele ali, de pagar 2, 3 vezes o mesmo pedágio. Isso também foi avaliado, foi resolvido? Ô, Ion, eu vou te ser bem sincero, não é a questão principal hoje para o produtor esse pedágio, porque se você pegar as estradas em Minas Gerais, elas não são todas pedagiadas, né? E o produtor de leite, ele está dentro das fazendas e a indústria faz a coleta desse leite, tá? Então não é o ponto que mais afeta, que mais preocupa o produtor. Uma das preocupações grandes, eu concordo com o Otávio, que estava sendo a importação de leite de forma desleal, que estava exagerada, né? O Sileng também é contra essa importação, a gente entende que tem que ter uma regulamentação, tem que entrar alguma coisa para até regular o mercado, mas não da forma que estava vindo, que não prejudica só o pequeno produtor, mas também a pequena indústria. Sim. A pequena indústria não conseguiria sobreviver nas linhas que estavam tendo. Então, o Sileng apoiou sim a FAENG nesse evento que a FAENG fez, pelo Minas Grita pelo Leite, e eu vou te falar, foi um marco, né, que várias outras federações tomaram a mesma posição, e isso está ajudando muito, não só o pequeno produtor, mas também a indústria. Guilherme, a gente está nessa questão do mercado do leite, e eu queria a sua opinião sobre quais podem ser os impactos dessa tragédia, né, que aconteceu no Rio Grande do Sul, as enchentes, porque a gente sabe que é um país muito importante, um estado muito importante na produção do leite do nosso país. É claro que a questão humanitária é muito mais importante, né? A gente se solidariza com as vítimas, mas tem essa questão, né, no mercado do leite. Eu vou só fazer um rápido intervalo e aí na volta eu queria que o senhor me falasse dessa situação. O que pode acontecer nesse mercado e se o leite vai ficar mais caro? Daqui a 3 minutinhos a gente está de volta. Não saia daí. Estamos de volta com a entrevista coletiva, hoje sobre o Dia Mundial do Leite. Eu encerrei o bloco anterior deixando uma pergunta no ar para o Guilherme sobre essa questão do Rio Grande do Sul, né? Um estado muito importante na produção do leite. A gente não tem nem ideia ainda de quais podem ser os impactos, né, para
tudo, né, inclusive, a produção desse produto. O mercado, o setor já espera algum tipo de impacto? O leite pode ficar mais caro? O que a gente pode esperar? Bom, André, o que acontece é o seguinte, Rio Grande do Sul é o terceiro estado em produção de leite no nosso país. Ele é muito importante. Sim. Houve, sim, um impacto no primeiro momento, mas já não está afetando. O que acontece é que a safra do leite no Rio Grande do Sul, com as chuvas, ela está atrasada. Tá? Então, o atraso da safra, né, a produção ainda não veio, então está coincidindo com a entre-safra na região sudeste. Então, é um momento que tem sim uma alta nos preços, que é normal, que acontece em todos os anos, sim, mas que deve durar aí uns 60 dias, mais ou menos, mas já vai começar a se equacionar. Mas quanto ao Rio Grande do Sul, sim, afetou, mas já está andando já em passos normais, já está voltando à vida normal. Mas só insistindo nesse assunto, o senhor tem já uma dimensão, assim, até por conversar com colegas, com os produtores do Rio Grande do Sul, de que forma afetou? Porque a gente sabe que a chuva, ela pegou muito região metropolitana, não pegou tanto as regiões mais altas, Caxias, enfim, então... Onde está essa produção do leite? Afetou muito, afetou pouco? Afetou mais no escoamento dos produtos, perfeito, tá? Teve uma queda em torno de 8% na produção de leite do estado, sim, mas já está se equalizando, não é o que está pegando. O que mais está afetando no momento está sendo a safra que atrasou, né? Então, normalmente, você não tem esse problema, esse desnivelamento na balança. Quando aqui está em Minas, né, o Sudeste está entrando na entre-safra que cai, lá está chegando a safra. Só que coincidiu o atraso e a entrada nossa. E isso deu um desequilíbrio. Mas a tendência é voltar ao normal, o senhor acredita? Acredito que sim. Nos próximos 30, 40 dias já começa a recuar os preços novamente. Sobre essa normalidade, eu queria ouvir o Otávio sobre a experiência que você tem com a produção agrícola, né? Porque além da tragédia que impactou muitos produtores rurais, até que isso se normalize, quer dizer, as próximas safras será um desafio, capacidade de investimento, endividamento. Como é que você avalia que isso possa acontecer? Por quanto tempo ainda essa tragédia ainda vai? Pois é, Orion, eu acho que é difícil de prever, sabe? Porque os relatos que nós temos é que não há precedentes do impacto que foi causado lá no Rio Grande do Sul. Né? Lá também tem a Emater, a gente está em contato direto, inclusive a gente fez arrecadação de donativos, né, preocupados nessa questão emergencial agora em ajudar como eles vão, né, ter acesso à alimentação, à água. Nós mandamos um caminhão da Emater lá, agora nós conseguimos mandar uma carreta, né, essa semana, e a gente está muito preocupado com esse emergencial agora. As pessoas estão fora de casa, né, muitas delas estão desalojadas, e a equipe da Emater está em campo fazendo o levantamento justamente para identificar o impacto das perdas e tentar traçar um novo planejamento para uma reconstrução produtiva do Estado, né? A gente vê que os relatos realmente são muito ruins, né? A gente fica muito sensibilizado, até agradecer, né, o nosso público todo que solidariza com, né, várias campanhas. Acho que nós vamos ajudar a reconstruir lá, mas eu acho que ainda é precoce para falar de algum planejamento, né, e de alguma mensuração de impacto, porque em algumas regiões foram um pouco impactadas, né, o Guilherme estava falando, mas outras foram totalmente impactadas. O município que a gente levou os primeiros donativos, eu esqueci o nome do município, me perdoe, mas eu esqueci o nome do município. Ele é um município que tem muitos pescadores. O município ficou 80% debaixo d'água durante muito tempo. Nossa. Então, eles tiveram realmente, assim, perderam totalmente suas produções. Então, agora, depois que a água baixar, que vai começar a realmente ter uma noção mais apropriada para a gente fazer essa estimativa. De positivo, boa parte da colheita tinha sido, né, feita antes da tragédia, né? O que pode estar minimizando esse desastre, né? Sim, eu acho que esse desabastecimento imediato nós não vamos sofrer justamente por isso. As notícias que temos é que dessa safra, né, grãos, né, o arroz, que é uma das produções fortes do Rio Grande do Sul, grande parte da colheita já tinha sido feita. E agora nós temos que ver a próxima safra, como que vai se acontecer essa recuperação aí no estado do Rio Grande do Sul. E a gente deseja, né, realmente que eles passem por essa aí numa boa e que a gente possa ajudá-los, né? Então, Otávio, acho que é isso. Esse problema no Rio Grande do Sul, ele tem origem com muitas chuvas, né? Tem muita gente falando de mudanças climáticas, que isso vai ser cada vez mais frequente. Já aconteceu, não nesse nível, mas já tivemos problemas de chuvas
Bahia, próprio Minas Gerais, né, em um ano. O que é feito para tentar minimizar esse tipo de situação, problemas com chuvas, enfim, caso a gente tenha esse problema no futuro, né? O que pode prevenir, né, essa situação? Pois é, André, essa é uma preocupação global, né? A gente fala que tem 2 temas que a gente está conectado diretamente, que é a produção de alimentos saudáveis para suprir a demanda de alimentação mundial crescente e essa questão ambiental global, né? A gente sabe que vários países, Europa, né, já passaram por um processo de desmatamento, de abertura, e hoje não tem mais cobertura quase nenhuma vegetal. E a gente tem hoje no Brasil uma expectativa muito grande da gente manter, né, essa estrutura que a gente tem. Hoje a gente ainda tem muita área preservada, conservada, e a gente precisa aumentar a produção de alimentos e manter essa preservação do meio ambiente. E aí a gente trabalha muitos projetos pela Emater de preservação e conservação ambiental. A gente estava falando, né, que essa semana, né, foram o Dia Mundial da Energia também, as energias renováveis estão aí na pauta, é uma temática que a gente trabalha fortemente, mas também a construção de barraginhas, de barramentos, que melhora a retenção de água. A gente tem no nosso estado de Minas Gerais, uma região do norte, Jequitinhonha, Mucuri, que sofre com escassez hídrica, então a gente precisa trabalhar essa retenção de água para a gente melhorar, passar por essas escassez hídricas de forma melhor, e a gente fazer também cercamento de nascentes, de matas ciliares. Então a gente tem todo um trabalho também nesse sentido para ir realmente fortalecendo o nosso ecossistema, o nosso meio ambiente, para passar cada vez diminuir esses efeitos das mudanças climáticas que são realidade, né? Pois é, Guilherme, você falou há pouco no bloco anterior sobre tecnologia e também logística, né, para facilitar o escoamento dessa produção. Que tipo de condições precisam ser melhoradas para os produtores e também pensando naqueles que trabalham, emprego e renda, o que pode ser melhorado nisso? Orion, é uma preocupação geral isso, né? Então a preocupação da indústria é sempre estar produzindo um alimento de qualidade que atenda à demanda do nosso consumidor, e isso é o que nos ajuda muito a indústria a conseguir buscar uma remuneração até melhor ao produto, ao leite, ao produtor rural. Então a gente tem essa preocupação, a indústria tem essa preocupação de sempre estar tentando desenvolver, buscar atender a demanda do nosso consumidor. Então uma pesquisa contínua hoje das indústrias em tentar melhorar. A melhoria contínua, novos produtos, é o que ajuda muito nessa linha para buscar melhorar a renda do trabalhador. É o que a gente faz o tempo todo. Guilherme, quando o Otávio falou daquela questão ambiental, eu fiquei pensando no tema da sustentabilidade, que está colocado em todas as áreas e é claro que a agropecuária não fugiria disso. Quais são os desafios do setor quando a gente fala desse tema sustentabilidade, de melhoria mesmo da produção e pensando mesmo numa produção cada vez mais sustentável? Bom, a preocupação nossa é sempre estar buscando essa melhoria contínua. Então não tem para onde correr, André, não tem muita novidade nisso. É o tempo inteiro buscando dar um treinamento diferenciado para o produtor, que é uma cadeia, a gente vive dentro de uma cadeia, né? Então a gente está junto, produtor, indústria, com apoio da Emater, ou junto com a FAENG. Então essa sustentabilidade vem o tempo todo. Então hoje, por exemplo, em conjunto com a FAENG e o SENG, a gente tem um Conselheite, que a gente tenta buscar um parâmetro junto com as entidades para mostrar a condição que está o preço de leite, até para dar uma segurança ao produtor do que ele está produzindo, que ele vai receber. Então a gente tem essas preocupações hoje em dia. Posso fazer só um comentário também, Guilherme? A gente tem também aquela preocupação, porque o rebanho ele emite, né, gases, né, todo um ruminante, né? Então a gente também aumentar a produtividade, que é uma meta nossa, a gente também proporcionalmente reduz a emissão. Que a gente vê a evolução, né, do rebanho, que antes produzia 3, 4, 5 litros por animal, hoje a gente já tem mais 20, 30, 50 litros por animal. Então aí você tem muito mais produção com menos emissão, né, proporcional de gases, que também é uma questão, né, nossa nessa busca da sustentabilidade. E a recuperação de pastagens também é um grande desafio, né? Muitas pastagens degradadas que a gente pode recuperar sem precisar abrir novas áreas, né, desmatar. Então a gente tem pastagens degradadas para serem trabalhadas para aumentar a produção de alimentos sem trabalhar. O pessoal da nossa O pessoal da nossa produção encontrou a cidade de São Lourenço do Sul.
no Rio Grande do Sul. São Lourenço do Sul. Muito bem. O pessoal avisou para a gente. Obrigado, gente. Normalmente o país importa um percentual de arroz, independentemente de tragédias. Começa agora, deve aumentar e não se tem ainda uma avaliação. Como é que você avalia esse impacto sobre a questão dos preços, a alta de preço, inflação? Como é que você vê esse impacto total disso na economia? Pois é, fazendo esse paralelo que a gente comentou do leite, mas agora também já foi anunciada, devido a esse risco de desabastecimento do arroz, porque o Rio Grande do Sul é um dos grandes produtores do Brasil, também vai haver importação de arroz, mas eu acho que é natural dentro de um processo que a gente coloca de competição leal, né, na economia, preocupado realmente com a inflação, com o poder aquisitivo das famílias, né, porque o leite está na base, né, do nosso consumo, assim como o arroz, né? Então são produtos que a nossa população tem o costume de consumir. Então a gente precisa cuidar de não ter aí preços, né, aumento de preços que vai inviabilizar o consumo da nossa sociedade. Mas a gente tem também aquela preocupação com os produtores, né, da gente não fazer uma importação, às vezes que possa ter uma competição desleal, trazendo produtos aqui abaixo do preço de produção que a gente tem aqui no Brasil e inviabilizar a nossa produção aqui, que aí no futuro nós vamos ficar reféns desses produtores que vão, no dia que a gente deixar essa atividade morrer, se acontecer, nós vamos ficar refém do preço que eles quiserem cobrar no futuro. Então a gente tem que ter toda uma cautela, né, e uma preocupação com todas essas consequências. Entendi. Tá certo, pessoal. Passa rápido, mas a entrevista coletiva está terminando. Claro que eu agradeço demais a participação do Otávio Maia, presidente da Embrapa MG. Muito obrigado, viu, Otávio? Da Emater MG, desculpa. Muito obrigado, viu, Otávio? André, eu que agradeço a oportunidade. Já estive aqui nessa mesa uma vez, né, já é a segunda, sempre às ordens, sempre à disposição. Acho que trazer as informações é sempre importante. Orion, Guilherme, obrigado por dividir essa mesa com vocês hoje. Muito obrigado, Guilherme Abrantes, presidente do Sileng. Muito obrigado pela participação e pelas informações sobre esse produto e esse setor tão importante. André, eu que agradeço estar aqui hoje, para mim foi um prazer. Leite, né, é o principal alimento, é o primeiro alimento da nossa vida, é importante na nossa formação, na nossa vida, é o DNA do mineiro, está dentro da vida do mineiro. É um prazer para mim estar aqui. Muito obrigado, Orion. Até a próxima. Prazer, boa noite. Prazer. E um obrigado para você aí de casa. Fique agora com o Jornal da Band. Um ótimo final de semana. Até a próxima.